Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A Procuradora-Geral da República apresenta amanhã um informe sobre o estado da Justiça. A STV teve acesso ao documento e um dos destaques é a existência de crimes políticos em alguns pontos do país. O informe não aborda a investigação sobre a dívida pública e outros casos midiáticos. Foram acusados. O informe anual do Procurador-Geral da República está pronto desde março e deu entrada no dia 1 de abril na Assembleia da República. O documento a que a STV teve acesso será apresentado esta quarta-feira aos deputados pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili. O relatório destaca que o país continua a registrar casos criminais que desafiam as autoridades responsáveis pela segurança pública e legalidade nacional. Neste capítulo, o informe de Beatriz Buchili fala da emergência de novos fenômenos ou motivações criminais e modos de execução que sugerem a prevalência do crime organizado. Segundo o relatório, um dos novos fenômenos denuncia a existência de crimes políticos. Registramos casos de indivíduos que, munidos de armas de fogo ou brancas, por motivações políticas ou de outra índole, raptam cidadãos em residências, submetem-nos a sevícias e, em alguns casos, as vítimas são mortas e os respectivos corpos são encontrados em lugares ermos. Sem avançar dados sobre qualquer investigação, o informe menciona também, de forma superficial, alguns crimes mediáticos ocorridos na via pública. Nos centros urbanos, há baleamentos seletivos de cidadãos da via pública à luz do dia por indivíduos que se fazem transportar em viaturas não identificadas numa atitude de veemente afronta ao poder das autoridades. Em termos estatísticos, o informe indica que o ano passado registrou mais crimes do que 2014. No total, foram registrados em todo o país 46.530 processos-crime, contra 42.622 em 2014. Um dos crimes que reduziu foram os sequestros. Foram acusados 36 processos de sequestros contra 20 de igual período anterior, julgados 14 contra 18, tendo os arguidos sido condenados nas penas que variam de 12 a 23 anos de prisão maior. Sobre as alegadas valas comuns, corpos expostos em Manica, morte de Gilce Stack e a legalidade das dívidas contraídas com a garantia do Estado, o informe não faz referência. A Frelimo diz que vai questionar a Procuradora-Geral da República sobre os crimes midiáticos, como a morte de Gilce Stack e do Procurador Marcelino Vilanculos. A Frelimo quer também um ponto de situação sobre a investigação das ilegalidades na contratação de dívida com garantia do Estado. Neste período nós verificamos a ocorrência de alguns crimes violentos que, entre outros, vitimaram, por exemplo, Gilce Stack, o procurador Vilanculos e, entre outras figuras, o jornalista Paulo Machava, entre outras figuras, bem como aqueles cidadãos que, sendo anónimos, têm efetivamente direito à vida. Da digníssima Procuradora-Geral da República iremos procurar saber até que ponto cada um destes e todos os casos mereceram a devida análise, a sua instrução, o seu processo e eventualmente o seu desfecho. Apesar de o informe espelhar uma redução de 42 para 18 casos de raptos, iremos, porque preocupados com esta questão como deputados e como bancada parlamentar, colocar a digníssima Procuradora-Geral da República às questões que nos inquietam em relação aos raptos, sobretudo aqueles em que cidadãos, à custa dos mesmos raptos, são obrigados, os seus familiares e outros, a pagar elevadas somas monetárias. A localização de ossadas espalhadas pelas margens do rio Nhadue, no distrito de Macossa, província de Manica, em que, ao critério de uma determinada imprensa que, em nosso entender, não foi tão cautelosa, veiculou uma informação segundo a qual, efetivamente, este país tinha valas comuns com cerca de 120 pessoas, quando isso, efetivamente, em nosso entender,
pode significar o extermínio ou o massacre de toda uma aldeia. Não menos importante, iremos igualmente, junto da digníssima Procuradora-Geral da República, abordar sobre os passos que têm estado a ser dados em relação à aferição sobre a questão da dívida pública de Moçambique e o trabalho que efetivamente este órgão está e vai continuar a fazer, visando apurar a veracidade dos factos. A bancada parlamentar da Renamo diz que a Procuradora-Geral da República tem de parar de apresentar lamentações e trazer saídas para os problemas da sociedade. Ivone Soares, chefe da bancada da Renamo, diz que Beatriz Buchil já devia ter intimado antigos dirigentes para explicarem os problemas com a dívida pública. A Renamo leu o informe da Procuradora-Geral da República e diz que não há nada de novo. Ivone Soares, responsável da bancada da Renamo, diz que o informe sobre o estado da justiça não pode ser um documento de lamentações. Mais do que termos um informe que relata acontecimentos sem solução, mais do que estarmos a ouvir coisas que já ouvimos durante vários anos, desde que a Procuradoria começou a trazer informação para esta casa, nós queremos soluções para os problemas, queremos coisas concretas, queremos medidas concretas para se combater de uma vez por todas esta impunidade toda que se vive no nosso país. Portanto, se isto acontecer e se tivermos também respostas para os casos que já estão arquivados há muito tempo, que já nem se falam deles, como que, por exemplo, o caso Siba Macuaco. Até hoje nós não sabemos o que é que motivou as pessoas que mataram o economista. E a família tem direito de saber o que é que aconteceu e ver a justiça ser feita, não é? A Renamo diz que a Procuradoria deveria ter ido longe em relação aos problemas com a dívida pública, intimando antigos dirigentes. Certos indivíduos deviam ter sido colocados a responder pelos seus atos e que nada lhes aconteceu. O presidente Armando Guebuza, por que é que não é chamado para explicar por que é que o seu governo endividou o país nestes montantes absurdos de mais de 2 bilhões de dólares americanos? Os ministros da altura, o ministro das Finanças da altura, por que é que não é chamado para explicar por que é que endividou? E o MDM diz que a Procuradora-Geral da República está fora do jogo. Fernando Bismarck, porta-voz da bancada do MDM, não entende porque a Procuradoria não toma posição em relação aos temas candentes da sociedade. A bancada do MDM analisou o informe sobre o estado da justiça e não gostou do que leu. A Procuradora-Geral da República virá aqui apenas falar números estatísticos, falar de estatísticas das construções, dos processos, mas não vai trazer na essência aquilo que o povo moçambicano pretende ouvir. Portanto, sobre a Ematum, este informe da Procuradora não fala nada. O que nós constatamos ou o que imaginamos que quando a Procuradoria levanta processos sobre casos que estão na Assembleia da República é uma tentativa de obstrução, portanto, do normal funcionamento da Assembleia da República. Fernando Bismarck diz que a Procuradoria-Geral da República está desalinhada dos acontecimentos atuais. Os grandes assuntos que o povo moçambicano quer ouvir sobre a dívida pública, nomeadamente as dívidas da Ematum, da Proíndico e da MAM, não constam do informe da Procuradora-Geral da República, o que quer dizer, usando uma gíria desportiva, a Procuradora da República está fora de jogo, portanto não vai debruçar-se em torno dos grandes assuntos, o que mostra que a Procuradora, portanto, não tem coragem, porque ela tinha uma saída, que era fazer uma adenda do informe e colocar sobre a Proíndico e a MAM, e nós sabemos que de facto há processos abertos na Procuradoria-Geral da República sobre a MAM e sobre a Proíndico, mas até hoje ninguém do antigo governo foi chamado na Procuradoria-Geral da República, o que demonstra que a falta de coragem da Procuradora-Geral da República de ouvir, digamos assim, os membros do antigo governo
que engendraram este endividamento público. Renamo convocou hoje uma conferência de imprensa para denunciar ataques em larga escala contra as suas posições em Gorongosa. Segundo António Muxanga, porta-voz do partido, os ataques contrariam o espírito de diálogo em curso. Através de vós, denunciar os ataques que estão desde sábado, dia 18, a serem perpetrados pelas Forças de Defesa e Segurança à Serra da Gorongosa, no momento em que estamos a negociar para haver um entendimento. Lamentavelmente, quando colocamos esta questão à outra parte da Frelimo, a resposta que estamos a receber é que esses bombardeamentos são normais, porque ainda não assinamos o acordo de cessação das hostilidades. Este pronunciamento que é feito por muitos dirigentes da Frelimo, incluindo por elementos da Frelimo, no grupo ou na comissão mista, colocam-nos numa situação de preocupados, porque a artilharia pesada que está a ser descarregada sobre a Serra de Gorongosa devia ter em mente que na Serra de Gorongosa vivem pessoas. E se considerar normal que a artilharia pesada pode ser descarregada sobre as populações que vivem com o presidente da Câmara, também será normal que as forças da Renamo também descarreguem sobre os locais onde vivem dirigentes da Frelimo. Se essas situações continuarem, não acredito que as forças da Renamo também poderão parar por muito tempo. O embaixador de Portugal em Moçambique entende que os moçambicanos não precisam de mão externa para resolver as suas diferenças. Augusto Duarte espera que os moçambicanos encontrem o mais rápido possível o caminho para a paz. O embaixador de Portugal em Moçambique visitou na manhã desta terça-feira a Assembleia da República para se despedir das 3 principais bancadas. Na ocasião, o embaixador cessante disse esperar que os moçambicanos resolvam a tensão político-militar o mais urgente possível. Depois de uma guerra interna de 16 anos, que ceifou também muitas vidas, era importante nós conseguirmos ultrapassar esses diferendos pela via pacífica. Isso é o que eu desejo, ou seja, eu gosto de ver boas notícias sobre Moçambique. E ver notícias de incidentes, de mortes ou de ataques não são boas notícias. E, portanto, eu espero, muito sinceramente, que os meus amigos moçambicanos consigam, de facto, ultrapassar esses mesmos diferentes dessa mesma forma. Augusto Duarte disse ainda que os moçambicanos não precisam de mão externa para resolver os seus problemas. Eu não acho que os moçambicanos precisam de mão externa e, desejavelmente, deveriam ser os moçambicanos a ultrapassar por si os diferentes internos. Porquê é que eu digo isto? Porque isso aumenta a autoconfiança dos moçambicanos. Moçambique é um país independente há 40 anos. E, portanto, se consegue ultrapassar os seus próprios diferendos pela sua própria, com a sua gente, com o seu povo, com as suas elites, isso é uma conquista muito importante na sua própria autoconfiança e na sua própria autoestima, que conseguiu ultrapassar esses problemas por si só. José Augusto Duarte foi embaixador de Portugal em Moçambique de 2013 até princípios do mês de junho, após ser nomeado assessor diplomático do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O governo anunciou hoje a previsão de cheias para o centro e sul do país entre setembro deste ano e março de 2017. Em Conselho de Ministros, o Executivo aprovou também um financiamento de mais de 3 bilhões de meticais para a eletrificação do Parque Industrial de Beluluane. Vem aí mudança de tempo no sul e centro do país. O alerta é lançado pelo Conselho de Ministros, que prevê cheias entre setembro deste ano e março de 2017. O fenómeno El Niño associado à seca que aflige a região da África Austral poderá enfraquecer significativamente a partir do mês de julho, prevendo-se depois a intensificação do sinal
do fenómeno, La Niña. E este fenómeno La Niña está associado à abundância de precipitação. E antevê-se, portanto, que a próxima época chuvosa seja caracterizada por chuvas regulares ou com algum excesso de precipitação. Há previsão de cheias na zona sul e centro. A ratificação do acordo de financiamento para a eletrificação do Parque Industrial de Beluane foi outro tema que mereceu destaque no Conselho de Ministros desta terça-feira. O Conselho de Ministros apreciou a resolução que ratifica o acordo de financiamento celebrado entre o Governo da República de Moçambique e o Governo da Alemanha através da KfW, assinado no dia 3 de dezembro de 2015, destinado ao financiamento do projeto de eletrificação do Parque Industrial de Beluane no valor de 47 milhões de euros. O Parque Industrial de Beluane tem 44 empresas que empregam mais de 4.500 pessoas. Operam naquele local indústrias de engenharia pesada, de bens de consumo e de transformação. Muito bem, olhamos outras notícias. A avaria no sistema informático do Instituto Nacional de Transportes Terrestres está a causar transtornos às pessoas que pretendem obter cartas de condução. Os estampadores de matrículas, por seu lado, dizem que estão a acumular prejuízos enormes porque deixaram de ter clientes. Já é visível os efeitos da avaria do sistema informático do Instituto Nacional de Transportes Terrestres, que está a impedir a emissão de cartas de condução, matrículas de viaturas e a realização de exames multimídia. Neste local, onde se faz a captação de dados para a carta de condução, o cenário é de cadeiras vazias e ausência dos funcionários. Aqui chegam a ser atendidas mais de 100 pessoas por dia, mas o movimento caiu nos últimos dias. Com o aviso estampado no local, a quem não se tenha percebido e dirigiu-se ao local. Um deles é Ronaldo Justino, que pretendia renovar a sua carta de condução. Vinha levantar o meu documento, carta de condução, porque aqui tem a provisória, mas já esperou o prazo. Vinha levar a carta definitiva. E há de complicar muito porque os homens da polícia também estão a reclamar muito porque o documento já está fora do prazo. Não, disseram que só posso vir na próxima semana. E sexta-feira passada eu estava aqui e não consegui levantar. Para os estampadores oficiais de matrículas, os prejuízos já se fazem sentir, tendo em conta que não há clientes. Eu diria que implicar é o movimento, né? Baixou. É implicar no movimento. Não temos. Aí o movimento já anda mal por causa da crise, mas com isso agravou mais. Naturalmente que o negócio baixou, o número de matrículas que fazíamos também reduziu drasticamente e estamos nessa situação, estamos parados. A avaria grave no sistema informático do Instituto Nacional de Transportes Terrestres registrou-se no dia 13 do corrente mês. Para hoje, enterrar os restos mortais do jovem de 20 anos, morto pela polícia na madrugada de domingo em Maputo. A cerimónia foi carregada de emoção e inconformismo. Famílias e amigos. Quando eram 12 horas desta terça-feira, o quintal da casa onde Edson Mutembe nasceu e cresceu ficou totalmente preenchido e foi necessário usar parte da via pública para acolher familiares, amigos e vizinhos que queriam prestar a última homenagem. Mas o velório só veio acontecer 2 horas depois, já no cemitério do Texilon, no município da Matola. O jovem de 20 anos era o mais velho de uma família de 6 filhos. Consternada, a mãe sequer conseguiu olhá-lo direito pela última vez. A morte de Edson é descrita como prematura por quem com ele ainda esperava dividir vários momentos. Não há nada mais difícil que despertar cada manhã lembrando que quem tanto conviveu conosco morreu. Os amigos mais próximos lamentaram ainda o incidente e, inconformados, questionam a aplicação das leis no país. Afinal, o que aconteceu mesmo? Porque se tinhas cometido um crime, existem tribunais para julgar. Qual é a regra do jogo?
Já não há lei neste país, ou essa lei só funciona para alguns. Partiu sem sequer adoecer. Vá em paz, meu amigo. Nem que eu grite até onde, já nada posso fazer. A polícia não se fez representar na cerimónia. Entretanto, a família diz que recebeu apoio alimentar, embora nada irá devolver a vida do ente querido. Nós estamos preocupados mesmo pela justiça, porque é a única esperança que nós temos. Estamos a chorar, por mais que eles façam o que façam, mas a verdade é que não vão nos trazer aquilo que era o nosso irmão ainda em vida. Edson Mutembe nasceu aos 17 de maio de 1996. Frequentava a 10ª classe e morreu no Hospital Provincial de Maputo, depois de ter sido baleado numa parte sensível da perna por um agente da polícia que se encontrava a guarnecer a casa do comandante provincial da polícia. A Motengil vai reconstruir o muro da piscina olímpica e repor todos os outros danos provocados pelo incidente de fevereiro último. A construtora vai também suportar as despesas de estudo do filho mais novo do selecionador nacional de natação, morto na queda do muro da Vila Olímpica. A construtora Motengil e a Federação Moçambicana de Natação entraram num acordo esta terça-feira para indemnizar as vítimas do acidente da queda do muro da piscina olímpica do Zimpeto, bem como a reposição do muro. A assinatura foi feita à porta fechada, enquanto a imprensa esperava do lado de fora. Confirmamos que hoje foi assinado o acordo entre as partes que foram lesadas no acidente da piscina olímpica do Zimpeto. Esse acordo vem permitir que as vítimas sejam compensadas nas componentes física, componente psicológica, componentes de danos materiais e também reposição dos bens que foram perdidos. Com este acordo, a partir de agora, vai ser possível que a família vítima do acidente, a família do malogrado do selecionador nacional, possa ter uma assistência e permitir que os filhos do falecido, do malogrado, possam ter uma assistência de educação até que o menor, o mais novo, complete o seu ensino superior. Jeremias da Costa, pai de 2 vítimas do incidente, diz desconhecer o conteúdo do documento, por isso mesmo ainda vai se inteirar. Bom, já diz o velho ditado que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, não é? Mas, de princípio, nós estamos satisfeitos, não é? Embora situações dessas nunca há compensação possível, não é? Mas, para que este processo chegue ao fim, nós devemos chegar a um meio termo. Penso que deve ter falhado alguma coisa no protocolo, porque de facto, depois de vocês terem saído, não se falou nada, não se disse nada, foi mesmo assinar papéis, então eu penso que nem houve razão. O muro da piscina do Zimpeto desabou no mês de fevereiro deste ano, devido ao mau tempo. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Capricórnio com Samikilero. Em 1963, a Argélia acolheu 3 grupos de moçambicanos para receberem treinos de guerrilha e criarem uma força militar. O primeiro grupo foi chefiado por Filipe Samuel Magaia, o segundo por Samora Machel e o terceiro por António Silva. A 25 de setembro de 1964, começa a luta de libertação nacional com ataque ao posto administrativo de Chai, no distrito de Moeda, em Cabo Delgado. Um país sem história é um país sem futuro.
Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. O diretor-geral do Instituto Superior de Administração Pública, Eduardo Chilundo, diz que os funcionários públicos não cumprem as 8 horas de trabalho por dia prevista na lei. Eduardo Chilundo falava esta terça-feira num evento organizado pela instituição que dirige e que visa debater temas que contribuam para a melhoria do desempenho na função pública. Para o diretor-geral do Instituto Superior da Administração Pública, os servidores públicos não usam devidamente as 8 horas de trabalho. O que tem estado a acontecer muitas vezes é que muitos funcionários, ou pelo menos alguns funcionários, não usam com efetividade, de forma racional, esse tempo todo. Se cada um pudesse, não é, entrar no serviço a hora que deve entrar e o tempo todo fazer o trabalho que deve fazer, não é, até a hora que tem que sair, as 8 horas de tempo usadas de forma racional podem ser, portanto, importantes. Infelizmente há muito desperdício porque alguns funcionários não maximizam, não usam de forma racional o tempo que existe. O diretor-geral do Instituto Superior da Administração Pública disse, por outro lado, que a paz efetiva é fundamental para garantir maior produtividade nas instituições. O funcionário público, naturalmente, para desempenhar melhor as suas atividades, precisa de estar numa situação de paz. E por isso todos estamos preocupados e cada um no sítio onde está, portanto, deve procurar fazer qualquer coisa, não é? Que ajude a resolver o problema. Naturalmente, alguns têm mais condições, têm mais possibilidades, portanto, de participar, mas de forma geral todos têm que participar, não é? Na tentativa de encontrar os melhores mecanismos que ajudem, portanto, a solucionar o problema. Os debates no ISAP são para assinalar o Dia Internacional da Função Pública, que é celebrado nesta quinta-feira. Em Moçambique, a data é celebrada sob o lema por uma administração pública livre da corrupção e assente na cultura de paz e bem servir. Mais de 200 pessoas em Pemba foram burladas por uma empresa fantasma que, sob pretexto de prover vagas na indústria do gás, cobrou valores que variam entre 5 a 35 mil meticais. Os burlados andam na justiça para reaver o seu dinheiro. Trata-se de uma empresa que apareceu com o nome de Eni Gas Corporation, supostamente subsidiária da multinacional italiana Eni East Africa, que participa na prospecção de gás na bacia do Rovuma. A burla consistiu na cobrança de valores a mais de 200 pessoas, maior parte jovens, que pagaram entre 5 mil e 35 mil meticais, e foi extensiva a empresas de aluguer de viaturas, fornecedores de comida, material de escritório, entre outros. Segundo os burlados, a diretora da empresa fantasma viria desaparecer da cidade de Pemba. Eu fui burlada naquela empresa de Eni Gás
Sim, que eu como de tipo de diretor, como estavas a dizer, que ninguém entrava naquela empresa até tirar qualquer coisa. Sim, eu fui burlada 8.000. E daí nos garantiu que nós podíamos ter emprego e daqui a 2 meses atrás ficamos a fazer formação lá. Eu saí de Chumã para aqui, então chego lá, eles disseram que para encontrar emprego tenho que pagar 10.000. Eu no momento não tinha 10.000, tinha de falar em casa para me enviar 7.000 para pagar aquele emprego. Sendo assim, ficamos a fazer capacitação. Então quando chegou o momento para a gente irmos para a Palma, era numa sexta-feira, aquela senhora desapareceu. Os burlados já contactaram a Procuradoria e estão a ser assistidos pelo Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Agora nós estamos aqui na Casa da Justiça procurando saber das informações dele, porque não é possível, porque a empresa ficou aqui 3 meses, não é possível que o governo não sabia nada disso, porque com tantos carros que eles já alugavam, tantas partidas que a gente fazia. A Polícia da República de Moçambique, a nível de Cabo Delgado, já está no encalço da falsa empresa e assegura possuir pistas que levarão à neutralização dos proprietários da mesma. No centro do país, a província da Zambésia apresenta a pior taxa de desnutrição crónica do país. Nesta formação de membros da Assembleia Provincial da Zambésia, subordinada ao tema Segurança Alimentar e Nutricional, ficou patente que esta província continua com taxas elevadas de desnutrição crónica na ordem dos 26%, contra 24% do resto do país. Nossa alimentar e nutricional crônica do país, neste momento, reduziu bastante. Estamos com 24% e a província de Zambésia está com 26% a 27% crônica, acima da escala nacional. Mas, neste momento, o mais grave é a insegurança alimentar aguda. E esta aqui é resultante dos choques. Então, a província de Zambésia, neste momento, não está nos bons níveis, como várias outras partes do país, porque sofremos o choque. Mas, em termos da crônica, estamos mais ou menos assim. Mas, se olharmos para a aguda, esta é mais profunda, porque esta é a resposta imediata da falta de alimentos neste momento. Em termos de desnutrição crônica, a província de Zambésia ainda está mal, ainda tem níveis muito altos de desnutrição crônica. O problema que se coloca não é a falta de produção de comida, mas a forma de alimentação da população. Lá nas nossas comunidades, no meu círculo eleitoral, no Ile, esses todos os produtos que estão aqui espelhados existem lá. Mas o grande problema é como preparar esses alimentos, como reconciliar esses alimentos para de fato termos a boa nutrição. Que aquele que produz a batata e na zona onde produz a batata não tem peixe, ou não tem o amendoim, ou não tem a mandioca, ou não tem o milho, é preciso que haja esta interligação aqui. Se eu hoje, aliás, a população perceber, se eu tenho o arroz, mas não tenho o peixe, para fazer uma nutrição completa, o que é que eu devo fazer? No final, os membros da Assembleia Provincial deverão instar nas comunidades as boas práticas alimentares. Na atualidade internacional, as forças especiais do Iraque dizem que a ofensiva dos últimos dias sobre Fallujah matou mais de 2.500 operacionais do Daesh. O líder das tropas iraquianas no terreno disse que as forças regulares controlam o centro da cidade há vários dias e estão a retirar as minas e bombas deixadas para trás pelo grupo radical. O general Abdullah al-Sad diz que não falta muito para que toda a zona possa ser considerada segura. Eles tentam atacar as nossas tropas para provarem que existem. O maior esforço deles é no eixo ocidental. Quando este eixo estiver caído e as nossas tropas estiverem chegado ao bairro de Jolan, nunca mais irão ouvir tiros em Fallujah, diz. O sucesso da ofensiva iraquiana tem um reverso da medalha, as dezenas de milhares de deslocados. Muitos daqueles que conseguiram deixar a cidade estão num campo na periferia, onde as Nações Unidas instalaram tendas que não chegam para todos, e milhares não têm onde dormir.
Muito bem, momento de observarmos mais um breve